E aí, pessoal, estamos de volta hoje para a gente falar sobre uma obra que o vestibular da Unicamp já está cobrando faz alguns anos e que tem sido bastante polêmica, né? Essa é a obra dos Racionais MCs, que foi instituída pelo vestibular da Unicamp como uma obra a ser estudada como literatura. Acho que a primeira coisa que a gente pode falar sobre isso é por que a Unicamp, uma universidade de renome internacional, exige no seu rol de leituras obrigatórias um disco de rap, né? E a primeira resposta para isso é porque a Unicamp ela tem um histórico, primeiro de inovação, tanto no seu formato de vestibular quanto nas buscas pelas literaturas. É uma universidade que está sempre, a sua comissão de vestibular está sempre conversando com o curso de graduação e pós-graduação de letras, do Instituto de Letras, e isso faz com que a dinamicidade, né, a velocidade do conhecimento que está sendo produzido chegue no vestibular. Isso é uma das coisas que é mais difícil de acontecer. Parece que aquilo que está sendo produzido de conhecimento demora para chegar na escola, no público em geral. E na Unicamp isso não acontece. Ela tem esse diálogo muito próximo com os pesquisadores produtores de conhecimento. E então esse é um dos primeiros motivos, né? Se os racionais têm sido estudados há tantos anos dentro dos cursos de letras que envolvem a literatura, é porque realmente eles já foram reconhecidos como literatura, então a gente precisa trabalhar esse conteúdo. O segundo motivo pelo qual a Unicamp também escolheu essa obra é porque existe uma necessidade de se trabalhar novamente o conceito de literatura, que nas escolas tem ficado um pouco morto, né? Um pouco parado, e aí parece que literatura é só aquela coisa feita por gente que já está morta há muito tempo e que não tem mais como a gente falar com eles, ou então que é velha e chata, e isso não é literatura, né? O conceito de literatura é muito amplo, ele é questionável dentro da própria área de literatura, existem vertentes, né? Alguns que pensam que literatura é A, outros que pensam que é B, e outros que pensam que é tanto A quanto B. Então, essa discussão do que é literatura, ela precisa ser colocada na sociedade, e a Unicamp sabe o tamanho que tem e o quanto ela pode contribuir para que essa discussão aconteça. Então, esse também é um dos motivos pelos quais a universidade decidiu colocar esse livro aí nas suas obras obrigatórias. E um terceiro motivo, que é muito especial, que é a necessidade que a Unicamp vê na nossa sociedade de incluir todas as parcelas da população. Todos aqueles que estão vivos, né, que estão na nossa sociedade, que fazem parte dela, precisam ser incluídos. E a inclusão, ela não é simplesmente você colocar dentro, mas é também você ser visto, né? Não adianta só você estar lá dentro da universidade e você não vê ninguém igual a você, não vê ninguém que fala sobre os lugares onde você viveu, onde você cresceu. Então, estabelecer um diálogo com a periferia, que é o ambiente no qual essa obra se passa, também é uma forma de incluir, de colocar dentro da universidade quem já deveria estar há muito tempo, né? Então, colocar esse conhecimento, que teoricamente é um conhecimento popular, produzido pela periferia, pela população, dentro de uma universidade, é validar o conhecimento de outras áreas da nossa população que não sejam só a elite. E a Unicamp tem um histórico de conduzir os seus vestibulares para isso. Hoje você vai ver o vestibular da Unicamp, ele tem várias formas de ingresso, né? Tem o vestibular indígena, tem através dos alunos medalhistas de Olimpíadas brasileiras e internacionais, tem os programas de cotas, e tudo isso é a Unicamp dizendo para a sociedade brasileira: nós precisamos melhorar, nós precisamos colocar todas as pessoas, todos os grupos dentro da universidade produzindo conhecimento. Então, esses são os principais motivos pelos quais a Unicamp decide incluir a obra dos Racionais. Mas eu quero fazer uma parte aqui e lembrar vocês que quando a gente fala desses motivos, às vezes fica parecendo
que a obra dos Racionais, então, é uma desculpa para a gente falar sobre questões sociais. E não é, tá? A obra é literária, ela tem valor literário e ela tem muito o que acrescentar nessa área de literatura para a gente. Então, antes de olhar para as questões somente sociais, sociológicas da obra, a gente precisa olhar para as questões literárias, porque é dentro desse escopo que ela tá, né? O livro ou o disco, eles estão inseridos nas obras obrigatórias de leitura literária para o vestibular. Então a gente nunca pode esquecer desse valor literário que ela tem. Então vamos falar um pouquinho sobre essa obra. Esse aqui é um livro que foi produzido pela editora Companhia das Letras, logo na sequência da inserção da obra no vestibular da Unicamp. Porém, o disco, que é verdadeiramente a obra escolhida, ele é um disco de 1997. Ele foi lançado no fim de 97, mas teve sua repercussão ali ao longo do ano de 1998, que era um período histórico no qual o Brasil estava passando por uma mudança de cenário, né? O país estava trabalhando economicamente, estava rendendo melhor, a população estava começando a ter um pouquinho mais de acesso e a população periférica continuava sendo uma parte da nossa sociedade. O que gerou um ambiente que era realmente de exclusão e as periferias sendo cada vez mais isoladas. Nada muito diferente do que a gente vê hoje, tá? Mas havia um contexto ali de redemocratização da nossa sociedade. Se você pensar, fazia menos de uma década que o Brasil estava inserido na democracia depois do processo ditatorial. Então, realmente era uma retomada, era um recomeço para o país. E os Racionais, eles são pessoas que cresceram nesse contexto periférico e que também cresceram num contexto de abertura cultural do Brasil para aquilo que vinha de fora. Que depois que acabou-se a ditadura, o Brasil conseguiu se expandir e abrir as suas fronteiras para que aquilo que estava sendo produzido em outros países chegasse aqui. E o que mais chegou, e chegou mais forte para a periferia, foi o hip hop, que já estava sendo produzido em muitos outros lugares, inclusive aqui no Brasil. Existem teóricos da música e até da literatura que apontam que o hip hop no Brasil começou, na verdade, na década de 60 ali, com alguns cantores que já tinham influência do soul, do funk, né? O Jair Rodrigues, o Cassiano, o Tim Maia e vários outros aí que poderiam ser apontados, o Wilson Simonal, já faziam um trabalho que ia depois refletir e repercutir também na obra dos Racionais. E então esses quatro caras se encontram nas várias batalhas de b-boys que praticam a arte do breakdance, faz parte do hip hop, e também batalhas de MCs e bailes que aconteciam nessa época. Eles se encontram, resolvem formar um grupo, e esse grupo ele começa a produzir coisas muito interessantes. Se vocês tiverem oportunidade, eu indico muito que vocês ouçam os outros discos do Racionais que vêm antes do Sobrevivendo no Inferno, para poder entender um pouquinho da trajetória deles e ver como eles chegaram ali no Sobrevivendo no Inferno, né? Então tem o Raio X do Brasil, tem uma música que é muito importante para a história deles, que é legal vocês ouvirem também, que chama-se Fim de Semana no Parque, e vai trazer bem esse retrato do que é a periferia, principalmente em contraste com o restante da sociedade, né? Como é ser alguém de dentro da periferia, que vive a periferia e que precisa se deslocar dentro da cidade para conseguir as suas coisas. Então, para observar como é esse território das grandes cidades, é uma música que vai ajudar muito. Mas voltando a falar do Sobrevivendo no Inferno, a gente precisa entender algumas questões sobre ele. É um disco que tem uma unicidade, ele é uma coisa só.
Você pode escutar as músicas separadamente, gostar mais de uma ou de outra, mas você precisa entender que ele tem uma estrutura do começo ao fim. E que se você escutar essas músicas, ler essas letras do começo ao fim, você vai conseguir acompanhar a trajetória do que é ser uma pessoa preta e periférica no fim dos anos 90 no Brasil. E é muito interessante esse movimento que a obra faz, porque como é uma obra híbrida, mistura a letra da canção com o beat da música, a gente também escuta essa história através da melodia, através das escolhas que o DJ dos Racionais, que é o KLJ, faz, que são escolhas deslumbrantes. A gente precisa escutar as intros que tem, né, os interstícios que tem ali, e também prestar atenção nos movimentos melódicos que tem dentro das próprias músicas, porque elas também ajudam, esses movimentos também ajudam a gente a entender a história que está sendo contada ali naquela música. Então é uma obra que tem um cunho, traz um cunho religioso, não no sentido da religiosidade, em nenhum momento é apontada ali nenhum caminho específico para se seguir, mas no sentido do como o rap ele pode guiar um caminho, assim como a religião. Assim como o rap ele consegue transformar as vidas das pessoas, assim como a religião. Então ele traz muita questão da fé. Em toda a obra, né, ao longo de todo o disco, a fé é uma temática que vai aparecer, às vezes no sentido de exaltar a fé e dizer o quanto ela é importante, às vezes no sentido de dizer que é difícil manter a fé num momento tão difícil, numa situação tão difícil quanto eles vivem, mas a fé é uma linha que guia essa obra. Não à toa, né, a capa do disco, assim como a capa do livro, ela traz aqui essa cruz, que é um símbolo óbvio das religiões cristãs, e começa a primeira música, ela é na verdade uma oração, que já é uma regravação de uma música do Jorge Benjor, que fala sobre São Jorge e vai pedir proteção. Mas esse é assunto para outro vídeo. Em algum outro momento a gente vai falar sobre as músicas separadamente, analisar cada uma delas e a potência que elas têm e o valor literário. E nesse vídeo aqui, para a gente encerrar, fica a dica de vocês começarem a escutar essa obra, ouçam do começo ao fim, sem parar. Então separem aí uma hora e meia do dia de vocês para escutarem essa obra tão importante, não só porque faz parte do vestibular da Unicamp, mas porque retrata uma parcela da população que muitas vezes é esquecida e abandonada pela elite, pelo governo, pela escola, por todo mundo, né, que se torna invisível. Então, se dê a oportunidade de escutar essa obra que é tão marcante, tão importante, para que depois a gente consiga discutir cada uma das músicas em outros vídeos, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí o que vocês acharam. Se vocês escutarem as músicas, digam qual vocês gostaram mais ou qual impactou mais. E digam se vocês querem que a gente faça esses vídeos de cada uma das músicas do disco, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever, de comentar, de ativar as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal!